Bom dia, bom dia! Hoje, dia 27 de fevereiro, às 10 horas, estamos começando mais uma edição do nosso Connect Rádio, esse encontro, esse nosso evento semanal. Todas as quintas-feiras, às 10 horas, estamos aqui ao vivo, juntinhos, para poder falarmos sobre esse mercado de rádio, o mercado da publicidade, tudo que acontece, não só aqui no Brasil, mas como no mundo. Eu sou Felipe Rosa, diretor executivo da Connect Mix, e vou ter a honra, o privilégio, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui com vocês para poder abordar as principais temáticas que envolvem esse contexto da publicidade aqui no Brasil. Hoje, especificamente hoje, vamos tratar sobre um assunto que está em alta. Estudo recente aponta uma crescente nos investimentos da publicidade aqui no Brasil. Será que o rádio está acompanhando essa crescente? Será que a sua emissora está também surfando essa onda? Todas essas perguntas e outras mais serão respondidas no nosso programa de hoje. Se você está nos assistindo no YouTube, não se esqueça de inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse conteúdo. Para você que está aqui no Google Meet assistindo essa transmissão ao vivo, muito, mas muito bom dia. Hoje vamos falar sobre o Semp Meios 2024, mas antes disso, fazendo aqui o nosso jabá, você, emissora de rádio que ainda não faz parte da nossa comunidade, não perca tempo. Entre agora mesmo no nosso grupo, pegue seu smartphone, escaneie esse QR Code e venha fazer parte da nossa comunidade. Lembrando, é um grupo fechado no WhatsApp, então não tem mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, muito pelo contrário. Nós utilizamos como um grupo de avisos e alertas pertinentes ao nosso Connect Rádio. Então, não perca tempo, escaneie esse QR Code e tenha a oportunidade de todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã, curtir esse conteúdo ao vivo, enquanto ele ainda está sendo gravado. Fazendo o nosso jabá, você, emissora de rádio, que ainda não faz parte da nossa plataforma, que ainda não é uma emissora homologada, não perca tempo. Basta acessar pelo seu navegador parceiros.connectmix.com. Caso você não tenha acesso, clique na opção nova emissora. Caso você já tenha, já sabe, né? Sucesso! Inclusive, essa plataforma ela foi toda pensada, projetada para atender os seus anseios, trazendo novas funcionalidades, novos formatos de relatórios, assim como também o acompanhamento em tempo real de tudo que acontece nas campanhas que nós estamos auditando dentro da sua emissora. Os principais lançamentos vocês também conseguem acompanhar tudo isso dentro da nossa tela. Monitoramento 24/7, suporte em horário comercial, relatórios das campanhas ativas, relatórios de todas as execuções musicais, acompanhamento no mapa de conferência, os principais lançamentos da semana, download de materiais musicais publicitários, acesso aos nossos Connect Apps e mais conteúdos e palestras. Em resumo, não tem motivo para você não fazer parte e não ser uma emissora homologada. Lembrando, tudo isso por R$0. Então você, emissora de rádio, não tem custo para poder ser uma emissora homologada. Se você está na dúvida se a sua emissora está homologada ou não, por via das dúvidas, escaneie esse QR Code e agende com o nosso técnico para poder fazer a atualização do nosso aplicativo dentro da sua emissora. Isso dura menos de 15 minutos, é um processo super rápido e simples, e aí sim você vai conseguir acompanhar tudo o que acontece dentro da nossa plataforma de modo atualizado, com os seus dados. Muitas das vezes, eu sei, boa parte das emissoras, elas têm um streaming de não tão boa qualidade e por muitas das vezes os seus dados eles ficam de modo errôneo sendo transmitido pelo nosso sistema. Inclusive todo o processo de auditagem das campanhas vão acontecer dentro do seu dial. Então, seja uma emissora homologada. E reforço, na Connect Mix isso não tem custo. Culpa não é palavrão, né? Então eu posso falar. Culpa a concorrência, porque aqui com a gente é de graça. Não perca tempo, escaneie esse QR Code e faça o seu agendamento agora mesmo. Finalizando aqui o nosso jabá, agora sim podemos partir para a nossa temática. E já quero pedir desculpas, porque algumas das vezes vocês vão me ver bebendo água aqui durante esse nosso Connect Rádio, e às vezes eu até tendo que fazer algumas pausas. Acho que não só eu, boa parte hoje da população, principalmente aqui no Brasil, deve estar sofrendo por conta desse clima seco e por altas temperaturas. Então, eu gripei, várias outras pessoas aqui na empresa também
estão gripados, mas isso não é motivo para a gente não fazer o Connect Rádio. Então, estou aqui assumindo o compromisso com vocês. Todas as quintas estamos juntinhos aqui, transmitindo as principais tendências, as principais temáticas que acontecem nesse cenário da publicidade. E hoje, particularmente falando sobre o SEMP Meios 2024, estudo recente, literalmente o SEMP acabou de disponibilizar para a gente esse estudo, aponta um movimento crescente sobre a publicidade aqui no Brasil. Esse estudo foi realizado nas agências que são credenciadas pelo SEMP, ou seja, boa parte das agências que fazem trabalho nacional, e consecutivamente a gente vai observar os dados da publicidade, rádio, TV, jornal, revistas, internet, como que aconteceu, né? Quais foram as movimentações nesse cenário da publicidade nos primeiros 9 meses de 2024. Ah, Felipe, então quer dizer que ainda não tem um estudo completo de 2024? Não, é de janeiro até setembro, ok? E, já antecipando para vocês, sim, o cenário da publicidade, comparando os primeiros 9 meses de 2023 com os primeiros 9 meses de 2024, tivemos uma crescente de 18,93%, ou seja, um crescimento bem relevante, um dos maiores crescimentos já enxergado ao longo dos últimos 10 anos. E o montante investido por essas agências nos primeiros 9 meses de 2024 simbolizaram 17,8 bilhões de reais. É uma quantia significativa. E eu já reforço, publicidade. Eu não estou falando somente de rádio, eu estou falando da publicidade no geral. Essa pesquisa foi realizada em 336 agências, levando em consideração 270 matrizes e mais 66 filiais. Analisando, que aqui a gente está pegando uma pequena parcela do mercado, levando em consideração que o Brasil possui mais de 10 mil agências. Nem todas essas anunciam em rádio, eu sei. Entretanto, todas essas agências entrevistadas, que passaram pelo painel SEMP Meios 2024, todas elas tiveram investimento em rádio. Ponto positivo para a gente. Ou seja, o nosso cenário, ele está ok. Ele faz parte desses 17,8 bilhões de reais aplicados em publicidade. Entretanto, não existe ainda um estudo onde nós analisamos tudo que foi investido em publicidade no Brasil. Espera aí, Felipe, você está me falando que teve uma crescente de 18,93%, que isso simbolizou 17,8 bilhões de reais. Isso não é a totalidade da publicidade do Brasil? Não. Isso isso, na verdade, é o quanto foi investido por essas 336 agências. Em resumo, tem muito mais investimento sendo feito que não faz parte desse estudo do SEMP. Ouso afirmar, inclusive emissoras de rádio que estão com a gente aqui no Google Meet, para você também que está no YouTube, depois se quiser comentar no nosso Instagram, eu tenho certeza que 95% do que você fatura, das campanhas que rodam dentro da sua emissora de rádio, não são realizados por agências. Boa parte do investimento na sua emissora de rádio é o anunciante direto fazendo contrato com a emissora de rádio. Sendo assim, leve em consideração que a maior parte do seu mercado, emissora de rádio, principalmente do interior, não está dentro desses 17,8 bilhões de reais aplicados em publicidade no geral. Uma pequena fatia desses 17,8, mediante essas 336 agências entrevistadas, se investiram em rádio. E eu já vou chegar lá. Mas o que eu já quero deixar claro desde o princípio é que isso não é a totalidade da publicidade, mas sim a totalidade das PIs executadas por essas 336 agências. Ah, Felipe, eu quero saber um pouco mais sobre esse estudo. Muito simples. Basta vocês entrarem no Google e digitar SEMP Meios 2024 ou acessar o próprio site do SEMP,
semp.com.br. Lá dentro tem os estudos, não somente o de 2024, mas todos os outros estudos que já foram feitos pelo SEMP. Lembrando, o SEMP ele é o Fórum da Autorregulação do Mercado Publicitário. Em resumo, as agências de publicidade, elas devem seguir as regulamentações do SEMP. Nem todas as mídias publicitárias operadas no Brasil passam por uma agência, mas toda e qualquer mídia governamental, sendo uma instituição federal, estadual, municipal, isso precisa passar por uma agência. Mas a mídia privada, o próprio anunciante pode contratar de você, emissora. Inclusive, estou aqui dizendo, nas minhas pesquisas, na casa de 95% das mídias que são aplicadas diretamente nas emissoras de rádio são mídias locais e, consecutivamente, essas mídias não passam por agências e chegam diretamente na própria emissora. Trouxe aqui, inclusive, uma entrevista do Luiz Lara falando sobre o SEMP 2024. Diga-se de passagem, o Luiz Lara, além de ser um grande executivo do mercado publicitário, né, sendo um dos proprietários de uma das maiores agências, um dos maiores grupos de comunicação aqui do Brasil, ele também é presidente do SEMP, né? Segundo o Luiz Lara, os indicadores apontados pelo SEMP Meios sinalizam a evolução consistente do mercado publicitário. Mesmo diante de um ambiente de negócios desafiador, a indústria da comunicação se mostrou pujante, pois é um estratégico ativo no desenvolvimento da cadeia composta por anunciantes, agências de publicidade, veículos e elos digitais com reflexos na expansão da economia. Em resumo, mesmo que 2024 tenha sido um ano extremamente desafiador, economicamente não tão ativo, a publicidade cresceu quase 19 pontos percentuais. Isso é um crescimento muito alto. E aqui eu já puxo um gancho para você, emissora de rádio. Se você comparar os primeiros 9 meses de 2023 com os primeiros 9 meses de 2024 e a sua emissora de rádio não teve um crescimento próximo, faturamento, tá? Um crescimento próximo aos 19%, você estava perdendo, literalmente, estava não, né? Você perdeu espaço publicitário no ano de 2024. Simples assim. Eu cresci 10%, foi um crescimento alto. Sim, é um crescimento alto correlacionando ao PIB. Mas quando a gente compara ao mercado da publicidade, você cresceu quase que a metade do que o meio como um todo cresceu nos primeiros 9 meses de 2024. Se eu estou levando em consideração a emissora de rádio, mas o mesmo é para a emissora de TV, o mesmo é para revistas, jornais, publicidade em cinema, o OH, TV fechada. Se a sua emissora não cresceu 19% dentro dos primeiros 9 meses de 2024, comparando com 9 meses de 2023, você perdeu espaço no mercado. Simples assim. É fácil crescer 19 pontos percentuais de um ano para o outro? É óbvio que não. Entretanto, isso é a média do crescimento. E por que eu digo que é a média? Porque quando a gente pega os grandes meios varejistas e a gente pega os principais dados do varejo correlacionando 2023 e 2024, nós também enxergamos uma crescente. Mesmo em um período, não foi uma recessão econômica, mas um período economicamente desafiador. 2025, ele já começou com bastante desafio econômico. Primeiros índices já comparando janeiro 2025 com janeiro 2024, também o cenário da publicidade está crescendo. Se a sua emissora estiver faturando menos, estiver com uma quantidade menor de clientes e, consecutivamente, um faturamento menor, deixa eu até colocar um parênteses aqui. Não quer dizer que se você cair a quantidade de empresas anunciantes, vai cair o seu faturamento. Mas é algo que, literalmente, anda lado a lado. Se você cai a quantidade de anunciante e não aumenta o seu ticket, ou seja, o valor do seu spot, o valor do seu testemunhal e, consecutivamente, o valor dos contratos
ativos, você está perdendo faturamento. Agora, às vezes você pode sim priorizar qualidade. Às vezes você está com 200 empresas com contrato ativo na sua emissora de rádio, mas você não está dando conta de atender perfeitamente esses 200 contratos. Se você passar a ter apenas 150 contratos, mas aumentar 50% o seu valor agregado, ou seja, o valor que você cobra, você está diminuindo em quantidade de anúncios, entretanto, você, inclusive, está aumentando o seu faturamento. Você está faturando muito mais, mesmo tendo uma quantidade menor de clientes. E o próprio SEMP aponta justamente que não está surgindo novos canais de TV, não está surgindo tantas novas emissoras. O que está acontecendo é as empresas, por meio dessas agências, estão investindo mais, estão comprando mais mídia, bem mais mídia. E agora, até fazendo uma análise comparativa, como que o rádio está se portando no quesito share. Rádio, ao longo dos últimos 3 anos, sempre fica ali, né? 3%, 3,5%. Fechamos os primeiros 9 meses de 2024, comparado com 23, uma crescente. E, inclusive, o tamanho de mercado rádio hoje, no Brasil, simboliza 4% de tudo que se movimenta em publicidade. Então, estamos bem. Não vou dizer que é o melhor cenário. Entretanto, em questão de receita, com certeza, é um excelente cenário. Para vocês terem uma ideia, 712,9 milhões foram investidos em rádio de janeiro até setembro de 2024. Comparando com os outros meios, o rádio tendo 4% de market share, jornais está com 1,3%, revistas 0,4% e cinema 0,3%. Nossa, estamos muito bem na fita, estamos praticamente 3 vezes mais do que o jornal. 10 vezes mais do que revista e quase 12 vezes mais do que cinema. Ok. Quantos jornais existem no Brasil? Quantas revistas existem no Brasil? Quantas salas de cinema existem no Brasil? A gente sempre tem que pensar nisso. Por quê? Porque senão fica fácil, né? Simplesmente falar, somos 3 vezes mais do que jornal. Tá, mas quantos jornais existem no Brasil? Hoje, 2025. Eu sempre gosto de comparar o share do rádio não com os outros meios que têm um share menor, mas sim como que tá as movimentações daqueles segmentos que possuem um share maior do que o rádio. E até trazendo para vocês o rádio simbolizando 4 pontos percentuais, o próximo meio o qual o rádio precisa, não vou dizer desafiar, mas se comparar e absorver o que está acontecendo nesses outros meios para poder aumentar ainda mais o seu share, é a mídia exterior, OH. E nos primeiros 9 meses de 2024 já simbolizou 11,6 pontos percentuais. É 2,5 vezes maior do que o rádio. Antecipei para vocês, inclusive dentro dos nossos Connect Rádios, de setembro para outubro de 2024, que a mídia OH estava crescendo e queria dominar um cenário muito alto dentro da publicidade. Então, pela primeira vez, a gente já está trazendo esse estudo, né? Então, em menos de 5 meses de Connect Rádio, a gente vamos matar a cobra e mostrar o pau. Poder mostrar que realmente a mídia OH, ela cresceu, expandiu. E hoje simboliza mais de 2 vezes o que o rádio é aqui no Brasil. Inclusive, eu lembro de falar no Connect Rádio que aqui, num entorno de 200 metros, num raio de 200 metros da Connect Mix, tem 4 painéis de LED, com propaganda 24 horas por dia também. Quando a gente compara o próximo segmento, aí já é um pouco meio que desleal, né? Que é o meio TV, com 42,9 pontos percentuais. E a internet também está ali com 39,5. Por que eu falei primeiro da TV e não da internet? Porque boa parte das emissoras de TV,
dos grandes comunicadores do rádio migraram para a TV. E agora já vemos também boa parte dos grandes comunicadores de TV também partirem para a internet. Quando eu falo partir, não é deixar de fazer. Inclusive, existem radialistas que também são apresentadores de programas de TV que também têm seus canais dentro do YouTube. Ou seja, uma estratégia omnichannel de comunicação. No ano de 2024, pela primeira vez, desde a década de 70, observamos o investimento em internet ultrapassar o investimento de TV. Pela primeira vez isso aconteceu. E eu já estava cantando a pedra que por mais vezes nós iríamos enxergar isso. Ainda no acumulado, os primeiros 3 trimestres de 2024, sim, a internet estava um pouquinho atrás. Um pouquinho atrás. Quando nós formos visualizar os 100 e-mails 2024 completo, né, os 4 trimestres, talvez a gente enxergue a internet estando ainda mais próximo, até porque teve um dos trimestres já de 2024 que a internet ultrapassou o investimento de TV, e consecutivamente isso é uma matriz que a gente começa já a observar já dentro desse primeiro trimestre de 2025. E eu reforço, muitas das vezes, emissoras de rádio e emissoras de TV, assim como outros meios de comunicação, encaram a internet como um concorrente. Mas quando nós estamos falando de internet, aqui nós também estamos falando de áudio digital, de streaming da rádio, do próprio aplicativo e, consecutivamente, até os streamings de TV, né? Um Globoplay, por exemplo, ele já entra, toda essa rentabilidade entra no quesito internet. Tanto que o meio internet, quando a gente vai fazer uma análise dentro do estudo do SEMP, ele demonstra 62,8 pontos percentuais para display e outros, áudio 0,3, social, que é as redes sociais, 22,1, vídeo 7,4 e busca 7,4 também. Busca, literalmente nós estamos falando do search, Google, tá? Bing, é onde você faz anúncio, onde as pessoas literalmente elas estão buscando sobre aquele assunto. Quando a gente fala de display, literalmente são os banners, as propagandas que são feitas ali em formato de display. E até falei disso dentro de um dos nossos Connect Rádio. Se a gente pegar todo o investimento de internet, 62,8 pontos percentuais já é em display, por que a sua rádio não está fazendo conteúdo em formato de display dentro do seu próprio site, dentro do próprio blog? Mais da metade do anúncio de internet é em display. Por que sua emissora não está fazendo anúncio em display? Os seus próprios displays. Ah, Felipe, mas a gente fez isso lá atrás e não deu muito certo. Quando a gente fazia os nossos blogs e colocava propaganda ali, não dava muito certo, a gente não conseguia vender. Será mesmo que vocês não conseguiam vender? Pelo menos já o próprio estudo sempre aponta que 62,8% do investimento em internet é em formato de display. E internet é muitas vezes mais do que o rádio. A internet já está batendo praticamente 40 pontos percentuais, enquanto o rádio é só 4. Ou seja, se investe 10 vezes mais na internet do que no rádio. E quando a gente vai falar sobre os investimentos em emissoras de TV, e aqui sempre, tá? Eu estou apontando os dados do Sempre Meios 2024, tá? Sempre Meio 2024. No gráfico TV, a TV por assinatura, que muitas pessoas falam que isso já morreu, ainda assim, 12,1 pontos percentuais do investimento em TV é em TV por assinatura. Se a gente analisa que TV no geral é 10 vezes mais do que rádio e 10% da TV é para TV fechada, é a TV por assinatura, podemos afirmar que TV por assinatura está páreo o investimento rádio. E tem muito menos emissoras de canal fechado, né, TV por assinatura, do que emissora de rádio. Então, TV por assinatura não morreu, né? Só que comumente as pessoas falam que TV por assinatura, cara, isso não existe mais. Sim, não só existe, como que tá páreo.
com o meio rádio. E a TV aberta ainda simboliza um maior grau percentual, 87,9%. Falando sobre investimento regionalizado, hoje a região centro-oeste já simboliza 503 mil, região nordeste 873 mil, região norte 207 mil, região sudeste, que é a região economicamente mais ativa, 3.441.000, região sul, 642 mil, e o mercado nacional, simbolizando o maior ponto percentual, 12.164.000. Felipe, mas espera aí, a região centro-oeste não está no mercado nacional? Não, sempre dentro do sempre meio. Quando a gente fala de mercado nacional, são mídias nacionais, ou seja, não está anunciando somente naquela região. Ou seja, está anunciando em todas as regiões do Brasil. Lembrando sempre, nas 336 agências que fazem parte, que são credenciadas pelo SEMP. Percentualmente falando, ainda assim, 68% do mercado de mídia no Brasil é uma mídia nacional. Pelas agências do SEMP. Reforço mais uma vez. Quando a gente compara a região sudeste com as outras regiões, percentualmente falando, se tem muito mais investimento na região sudeste. Inclusive é quase 8 vezes, quase 10 vezes mais do que a região centro-oeste. Ou seja, tem uma representatividade muito forte, muito forte. Então você, emissora de rádio, que está na região sudeste e que ainda não faz mídia com essas agências, está mais do que na hora de ter parceiros estratégicos que possam fazer esse agenciamento de mídia. E outra, talvez a sua emissora, ela só não esteja fazendo esse trabalho regionalizado ou até mesmo participando dessa fatia do mercado nacional, porque a sua emissora está deixando a desejar em qualidade. E quando eu falo deixando a desejar em qualidade, eu não estou falando somente da audiência, eu não estou falando somente da programação, mas sim no zelo quanto à campanha. Como vocês sabem, mídia governamental, por lei, ela precisa ser auditada. Boa parte dessas contas nós, ConnectMix, auditamos. E é muito comum observar emissoras de rádio que não estão com 100% de taxa de entrega. Estão muitas das vezes abaixo dos 90%. Em resumo, o governo vai lá, te contrata 100 spots em horário comercial. E aí você toca 80 spots em horário comercial e 20 spots na madrugada. Aí eu bati 100 spots. Mas você não cumpriu com a API. A API deixava claro que você precisava entregar 100 spots em horário comercial. Felipe, mas é difícil. Além da conta governo, eu também atuo aqui com várias outras empresas. Como que eu faço para poder acompanhar isso? Muito simples e é de graça. Basta acessar parceiros.connectmix.com, faça o seu acesso, vá dentro do menu à esquerda, veiculações, publicitário. Você consegue acompanhar em tempo real a campanha que nós estamos auditando. E se dentro da API aponta que tem que tocar 10 vezes naquele determinado dia e você tocar apenas 8, vai ficar em vermelho, não só para você, emissora de rádio, mas lá para o cliente também. Então, literalmente, a ConnectMix ela faz esse trabalho de transparência entre as partes. Nós levamos a informação para vocês, mas também a informação para quem te contrata, até mesmo porque quem te contrata também nos contrata. Então, contem conosco. Façam um bom uso da nossa plataforma. Não basta afirmar que é uma emissora homologada, não basta afirmar que é uma emissora monitorada pela ConnectMix. Se não fizer o uso da ferramenta, que inclusive é negritão agora aqui, ó, de graça, você vai continuar perdendo espaço no mercado nacional, no mercado regional e também no mercado municipal.
Por quê? Porque o cliente está vendo que a sua emissora não está cumprindo com aquilo que foi contratado. Inclusive, vou até deixar um forte abraço para todas as emissoras do estado de Minas Gerais, que hoje é literalmente o estado campeão de acesso. Hoje, a maior quantidade de acessos dentro da nossa plataforma vem do estado de Minas Gerais. Justamente porque que a CEMIG, além de auditar essas campanhas, ela exige emissoras, vocês precisam extrair os relatórios. Está disponível de graça lá na tela da ConnectMix. Ou seja, para poder extrair relatório, para poder acompanhar, tem que acessar. E é por isso que o estado de Minas hoje é o estado campeão. Forte abraço para todas as emissoras, que, diga-se de passagem, também é o meu estado. Né? Então, fica um abraço para todas as emissoras. E você, emissora de rádio que está em outros estados, vamos acessar. Se tem campanha auditada, acesse. E eu sempre falo, gente, acessou a tela da ConnectMix 2 vezes ao dia, o problema está resolvido. E como assim 2 vezes ao dia? Na parte da manhã e na parte da tarde, né? Checa ao término da manhã como que foram as identificações no período da manhã e próximo do término da tarde também acessa para poder validar como que está a entrega da campanha que nós estamos auditando dentro da sua emissora. Para que você, sim, possa acompanhar essa crescente de 19 pontos percentuais aí, comparando 2023 com 2024, a publicidade aqui no Brasil. E o que o rádio está fazendo? Quais as movimentações o rádio vem fazendo? Não todas, mas algumas, e que inclusive já começam a se destacar, para poder crescer. Primeiro, ter um formato de monetização dentro do seu streaming. As emissoras, elas estão também monetizando. E também por monetizar em outros formatos, boa parte das emissoras que utilizam isso como estratégia já começam a pegar uma pequena fatiazinha daquele áudio online dentro do investimento em rádio, dentro do investimento em internet. Outra adaptação que nós estamos enxergando, inclusive nas grandes emissoras, são as campanhas integradas, onde literalmente, não só no formato de Media Kit, tá? Mas no formato de se vender. Porque eu sei que lá dentro do Media Kit, boa parte das rádios já colocam lá investimento nas suas redes sociais, o patrocínio de algum programa específico dentro de uma rede social. Esse conceito de campanha omnichannel facilita bastante vida do seu comercial para poder ter mais produtos para ser vendido, fica mais fácil de se bater uma meta e também facilita a vida de quem vai contratar. Porque boa parte das vezes a empresa, o qual você possui como um cliente, como um anunciante, boa parte das vezes ela não anuncia somente em rádio. Ela anuncia em rádio, mas ela também quer anunciar em outros portais. Ela quer anunciar num blog. Ela quer, por exemplo, ter uma transmissão ao vivo, uma cobertura dentro de um evento na sua empresa. Por que não a sua emissora também fazer esse processo? Então, essas campanhas integradas, elas estão começando a crescer dentro do formato rádio e, consecutivamente, até mesmo por conta disso, o faturamento ele vem aumentando. E falamos disso dentro de um Connect Rádio sobre a segmentação. Trouxe, inclusive, um teste real que foi feito nos Estados Unidos, onde até mesmo no Dial já se é possível segmentar programações distintas para locais distintos dentro de uma mesma região. Para quem não participou, vou resumir aqui. Lá nos Estados Unidos já tem emissora de rádio que consegue no Dial, passar uma programação no bairro A e outra programação no bairro B, dentro do mesmo raio de abrangência da sua cobertura, tá? Então não vamos infringir em nada. Você está dentro do mesmo raio de cobertura, mas com uma propaganda diferente sendo feita, tá? Ou seja, você abre mais espaço para poder monetizar. Mas isso ainda não é uma realidade aqui no Brasil. Sim, vai ter que ter alterações na legislação para que isso possa acontecer, mas visualizando que a gente sempre copia o que acontece de bom lá nos Estados Unidos, então isso é uma tendência aqui para o Brasil, mas ainda assim é possível a sua emissora de rádio fazer uma programação segmentada. Como? Por meio das suas campanhas digitais. Por exemplo, o seu próprio streaming.
Você pode passar uma programação diferente, um conteúdo diferente no seu streaming, no seu aplicativo, dentro das suas redes sociais. Dá trabalho? Dá. Mas a sua rádio, literalmente, ela vai deixar de ter 24 horas de programação. Ela passa a ter a 48 horas, 72 horas. Ou às vezes só 25 horas de conteúdo. Como assim 25 horas, Felipe? Porque você pode pegar uma hora de programação diferente dentro do seu aplicativo, dentro de um canal no YouTube. Então deixou de ter 24 horas, passou a ter 25 horas. Ah, e 100% da programação vai ser diferente. Então são 48 horas. Ah, tem parte da programação que eu consigo fazer por igual. Tem um programa de muita audiência aqui na minha rádio, eu quero retransmiti-lo ele dentro do streaming. Ou às vezes, pode ser que você tenha um programa de muita audiência já acontecendo dentro do streaming e você também aloca ele para dentro do dial. Então, essa segmentação, ela já é uma tendência muito forte, não somente aqui no Brasil, mas como no mundo. E é assim que o rádio vem se adaptando para poder continuar tomando a cena. Lembrando, internet é praticamente 10 vezes mais do que rádio aqui no Brasil, e TV, juntando TV aberta e TV fechada, também é um pouco mais de 10 vezes mais do que rádio aqui no Brasil. Então precisamos aprender os conceitos que esses meios, literalmente, eles podem agregar para a nossa emissora. Tem emissora de rádio, inclusive, que literalmente é uma webcam, não uma webcam simples, né, gente? Tem umas câmeras específicas para isso, mas é uma webcam que fica 24 horas transmitindo a imagem do estúdio. Ah, mas não está tendo programação. Sim, mas está lá, a webcam transmitindo o conteúdo. Conheço várias emissoras que funcionam nesse formato. Quais são as oportunidades e desafios para o rádio? Publicidade local. Pequenas e médias empresas, elas continuam apostando no rádio para impulsionar os seus negócios e atingir consumidores de forma segmentada. E aqui eu vou colocar, eu sempre gosto de colocar parênteses, e esses parênteses, até explicando para vocês, tá? São, tipo tome nota, sabe? Não está dentro aqui do roteiro, mas é um tome nota muito importante para você. Estamos falando do Sempre Meios, 2024. Mídia regional geralmente não é feita por grandes agências. Essas agências, elas não estão dentro do Sempre. E outras mídias locais nem passam por agência, já vai direto para o rádio. Então, eu estou literalmente colocando um complemento aqui para vocês de que outra grande forma de, às vezes, até a sua emissora crescer mais do que esses 19 pontos percentuais na média, que a publicidade cresceu nos primeiros 9 meses de 2024 comparados com 9 meses de 2023, é investindo em mídia local. Fazer cross-mídia também é muito importante. Cross-mídia é um pouco diferente das estratégias de omnichannel, tá? Omnichannel é estar em vários meios de comunicação. O cross-mídia é literalmente você pegar aquele mesmo perfil de conteúdo e replicar ele em outros meios. E no cross-mídia é o mesmo meio, é o mesmo formato de se comunicar. No omnichannel, não. No omnichannel, inclusive, eu posso fazer um conteúdo diferente, uma propaganda diferente para o Facebook, para a transmissão ao vivo no Facebook, diferente da programação que vai estar sendo transmitida ali no Dial, por exemplo. E fazer também esse crescimento no digital não só é importante, sempre falei isso, né? Estamos na 37ª edição do Connect Rádio. Acho que na metade eu falei sobre o digital. Nesse aqui eu não vou falar mais como uma indicação. O digital hoje, para as emissoras de rádio, isso é vital. Vital. Há 2 semanas atrás, inclusive, até comentei sobre um conhecido que estava viajando ali no Canadá, e ele percorreu por mais de 3.500 quilômetros conectado em uma única emissora de rádio. Aqui no Brasil, muitas das vezes, isso é impensável, inimaginável. Mas com o streaming isso é possível, real, isso já acontece. Desafios. O rádio, literalmente, ele precisa continuar demonstrando seu poder de engajamento e o seu valor. E eu vejo algumas campanhas falando
Anuncie no rádio, rádio é um meio confiável. Aí passa 2, 3 anos, a mesma campanha. Anuncie no rádio, rádio é um meio confiável. Passa mais 2, 3 anos, anuncie no rádio, o rádio é confiável. Esse formato de divulgar que o rádio é confiável, ele já está saturado. E já não causa mais um diferencial competitivo. Um dos formatos de você demonstrar que a sua rádio é um meio confiável é que, inclusive, além de transmitir no dial, você tem vários outros formatos de comunicar a mídia do seu cliente. Quer demonstrar que a sua rádio está fazendo uma revolução? Pare de falar e demonstre a revolução que está sendo feita. Se adaptar aos novos formatos de consumo de mídia é muito importante. Se a sua audiência está passando por uma transformação, ou seja, mudando, né? Talvez mudando os aspectos de se comunicar e, consecutivamente, a sua audiência também está mudando. Um público A passa para B, de B para C, de C para B. Isso pode acontecer. Se adaptar para esse cenário é muito importante. Inclusive, recente agora, a própria Forbes, a Forbes Brasil, que, sem sombra de dúvidas, é o principal canal de comunicação voltada para esse ramo empresarial, fez a compra de uma emissora de rádio. Então, o maior portal, que inclusive também funciona em formato de revista, né, mas o maior portal, a maior empresa e o maior nome, sem sombra de dúvidas, o maior nome voltado para o meio empresarial, para a classe alta, poder executivo. Literalmente, nós estamos falando de um grande meio que não só acredita no rádio, mas também foi lá e comprou uma emissora de rádio. Emissora musical FM de São Paulo capital, 105.7. E que pode ser que a primeira emissora Forbes FM aconteça aqui no Brasil, porque isso não existe lá fora. A Forbes está em vários outros países, né? Literalmente, ela domina o planeta Terra em meios de conteúdo voltado para o mundo empresarial, para o mundo corporativo. E pela primeira vez, a Forbes pode ter uma emissora. Eles já compraram, tá? Mas ainda assim, ela não se chama Forbes FM, né? Ela se chama Musical FM. Eles compraram essa emissora. Mas pela primeira vez, vamos poder ver uma Forbes FM. Vocês já pararam para pensar no quão forte é esse nome e o quanto isso vai atrair o olhar de grandes empresas que também até já anunciam em rádio e outras que nunca anunciaram em rádio para poder anunciar em rádio? Se a Forbes acredita e confia, se os números demonstram que o rádio ainda possui 4% desse share, você precisa literalmente articular isso junto, não à sua audiência, né? Mas junto aos seus clientes. Não basta falar que o rádio é um meio forte. Você precisa mostrar. Não basta somente mostrar o que acontece com as outras emissoras. Tem que mostrar também o que acontece dentro da sua rádio. As transformações, as melhorias que vocês estão fazendo dentro do estúdio, por exemplo. Os equipamentos, a qualidade da transmissão, a qualidade da curadoria que é feito dentro da sua emissora. E aí, lógico, né? A audiência que vocês conseguem impactar. Estamos partindo já praticamente para os finalmente, mas eu quero trazer uma consideração. Nos primeiros 6 meses do ano de 2024, o investimento de rádio ele totalizou 416,9 milhões. Vamos arredondar, 417 milhões. Isso, literalmente, provou uma interrupção de um crescimento que já havia sendo observado no meio rádio. Sempre o acumulado de trimestre para trimestre, o rádio ele estava crescendo. Quando a gente compara os primeiros 6 meses de 2024, não se teve uma crescente proporcional em relação aos anos anteriores. Entretanto, nos primeiros 6 meses de 2024, a gente começou a ver uma crescente do áudio digital. E muitas das vezes foi menosprezado. E eu conheço emissoras de rádio que têm streaming há mais de 10 anos. Há mais de 15 anos. E que nunca monetizou no seu streaming.
nunca fez um conteúdo específico para aquele streaming. Em resumo, ele deu espaço, crescimento. Perspectivas para o rádio. Aqui, como nós estamos, né, falando sobre o Sempre Mês 2024, comparando até setembro, com toda certeza, o ano de 2024 já encerrou, né? O calendário em si já encerrou, mas os relatórios não. Mas tem uma probabilidade muito alta de o último trimestre, o quarto trimestre de 2024, também ter sido em alta. Por quê? Porque sempre o último trimestre dos anos, sempre ele é muito bom. Boa parte disso provocado por conta de Black Friday e das campanhas de Natal. Varejo investe toneladas. Black Friday, inclusive, quando nós começamos a falar de Black Friday, um mês antes da Black Friday 2024, eu já falei, Black Friday é sinônimo de investimento na internet. A Black Friday começou assim, né? Fazendo uma campanha específica para a internet. Mas hoje nós já vemos e ouvimos, né? Campanhas de Black Friday no rádio. E campanhas de Natal aí se dispensa comentário. Semana passada, inclusive, estávamos falando sobre isso. Investimento em rádio teve uma crescente muito alta no Natal de 2024. Rádio digital e publicidade programática. E equilíbrio entre inovação e tradição. Por que tem que ter um equilíbrio? O rádio é um meio tradicional de se comunicar, mas também precisa de inovação. Mas não quer dizer que tem que parar literalmente de fazer tudo que vocês estão fazendo. A inovação, ela precisa ser algo orquestrado, precisa de uma estratégia para poder, de fato, fazer essa inovação. Não basta simplesmente comprar uma webcam, colocar dentro do estúdio e colocar uma transmissão 24/7. Não é isso. Não é isso. Ainda mais, se a sua audiência não enxergar valor nisso, foi um investimento que literalmente foi para o ralo. Você se preocupou com a digitalização, se preocupou em inovar, mas não atendeu os anseios da sua audiência e, consecutivamente, dos seus clientes, dos anunciantes. O desafio, ele é grande, muito grande. Inclusive, depois no YouTube vocês podem pesquisar. Connect Rádio e coloca Moreto. Tivemos um Connect Rádio com o Moreto, e ele falando sobre os principais desafios do rádio, principalmente o rádio do interior. E aí, para não espichar e prolongar demais o nosso Connect Rádio 37, indico para vocês. Depois pesquisem lá. Connect Rádio Marco Moreto. Tá? Falamos sobre os principais desafios do rádio. E o futuro do rádio? Sem sombra de dúvidas, o rádio tem desafio. Sim, pode ter um futuro promissor. Sim, o rádio tem o poder de democratizar a informação. O rádio, ele chega em locais que a internet não chega. No Brasil, o Brasil, por ter proporções continentais, tem região que não se tem uma internet de qualidade. E que o rádio, literalmente, é o único meio de se comunicar. Em períodos de calamidade, o rádio, boa parte das vezes, é o único meio de se comunicar. Mas ainda assim, tem muita rádio, tem muita emissora de rádio que hincou o pé na tradição de somente fazer o dial e de somente fazer conteúdo em horário comercial, esquece dos outros horários, esquece dos outros meios e vem perdendo espaço. Repito, a publicidade no Brasil, segundo o Sempre Meios 2024, de janeiro a setembro de 2024, teve uma crescente de 18,93, 19 arredondado, né? 18,93 pontos percentuais de crescimento em comparado com o mesmo período em 2023. E tem muita rádio que não cresceu nem 1%. Tem muita rádio que bate no peito e fala que cresceu 10%, que tá top das galáxias. E eu trago já a proporção. Segundo sempre, nas agências entrevistadas, 2024 foi o melhor período da publicidade aqui no Brasil. O melhor período de todos os tempos. Rádio está com 4% de share. Levando em consideração que a mídia nacional ainda domina e desponta mais de 60% do investimento dessas agências credenciadas pelo SEMP, se a sua emissora
não está fazendo campanha nacional, você está perdendo dinheiro. Se a sua emissora falha e comete sequências e sequências de falhas dentro das campanhas, principalmente campanha de governo, além de ser penalizada no seu faturamento, que a lei é clara, o governo ele só paga o que de fato é auditado. Se a sua rádio entregou 50%, você vai receber só 50%, e não tem desculpa. O mercado privado também já começou a utilizar isso como estratégia. Só vou pagar o que a Connect Mix audita. E pior do que isso, porque imagina, você ainda pode receber, né? Tocou 50%, recebe 50%. Você já parou para pensar que a sua emissora fica negativada lá dentro do relatório e literalmente ela fica em vermelho? E que uma vez que isso acontece, serve literalmente, é um alerta que está lá na cabeça do anunciante, independente se é privado ou se é governo, tá? Instala um alerta. 2 vezes que isso acontece, gente, se estivesse representando o governo, ou se estivesse representando a iniciativa privada, observando uma rádio que há 2 meses consecutivos não bate a meta, tchau e benção, eu vou cortar essa emissora e vou contratar outra dentro da mesma região e que vai fazer e vai cumprir o seu papel. Então, reforço, para que o rádio ele possa crescer, para que o rádio, de fato, ele tenha relevância, o papel fundamental, o qual nós precisamos entregar, é agregar valor na mídia. No mínimo, reproduzir 100% do que foi contratado. Mas eu errei um único dia. Beleza, a gente aceita. Eu não estou falando a gente Connect Mix, tá? Porque o nosso relatório está lá. Se você errou, errou. Se não tocou, não tocou. Literalmente, é preto no branco. No nosso caso, lá na plataforma, é preto, que é o dia onde não se teve nenhuma reprodução, é o pior cenário. Vermelho, o dia que se teve falha, ou seja, reproduziu uma quantidade inferior. Verde, os dias que seguiram exatamente o contratado. E azul, eu sempre falo que é o melhor cenário para o cliente, né? É onde se teve um monte de bonificação. Entretanto, reforço, gente, não é porque você está fazendo bonificação que te dá o direito de, no dia seguinte, escrachar com a campanha do cliente. Isso acontece, tá? Tem emissora de rádio que passa 1, 2 semanas, uma campanha mensal, 1, 2 semanas, deixa. Quando chegar a terceira e a quarta semana do mês aí, a gente bonifica e tá tudo certo. Gente, o que importa para o cliente não é somente o relatório final, o que aconteceu ao término da campanha, a quantidade mensal. Essa checagem é diária. Literalmente, ela é diária. E aquilo que não estiver seguindo a API, corte. Aconteceu 2, 3 vezes? Corte. A emissora não dá um retorno? Corte. A Connect Mix ainda deu a oportunidade de se mandar um comprovante de áudio e aí, de repente, a emissora vai lá e manda um PDF do áudio. Isso acontece. E digo mais, isso é transparente. Todas as vezes que vocês mandam um comprovante para a gente, isso fica anexado ao relatório e os clientes têm acesso. E tem rádio que manda comprovante para a gente num papel, por escrito, à mão. É sério. E tem rádio que manda literalmente um PDF do áudio, né, gente? O PDF não tem como você ouvir, né? Não tem como ouvir. E no papel tudo se aplica. Então eu recomendo sempre, emissoras, sejam homologadas pela Connect Mix. Tenham a garantia que realmente o conteúdo de vocês está sendo monitorado pelo Dial. Por quê? Porque às vezes o seu streaming cai, a sua internet cai, o fornecedor do seu streaming vai lá fazer uma manutenção justamente num horário que tem uma propaganda, um conteúdo que precisa ser veiculado. E quando você é uma emissora homologada, nós temos redundância de todos os possíveis sinais dentro da sua rádio e é de graça. De graça. Não tem nenhum custo. Senhoras e senhores, finalizo aqui mais uma edição do nosso Connect Rádio com esse feedback. Se a sua emissora não vem numa crescente de pelo menos 19 pontos percentuais de crescimento,
Relacionando 2023 com 2024, infelizmente você perdeu o cenário, um grande cenário de crescimento da publicidade no Brasil. Toda a nossa apresentação foi correlacionada ao SEMP Meios 2024. Estudo realizado em 336 agências, sendo 270 matrizes, 66 filiais. Esse estudo, literalmente, ele acabou de ser disponibilizado dentro do portal do SEMP, semp.com.br. Fica lá à disposição para vocês acessarem o documento na íntegra. E esse nosso conteúdo também vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube. Então, quer assistir um resumão do SEMP Meios? Literalmente é isso. Isso que eu trouxe para vocês. Eu peguei o que se há de melhor, todos os pontos que se conectam com o cenário rádio aqui para vocês. Tudo mastigadinho, prontinho. E se o seu colega, seu companheiro não conseguiu assistir aí a transmissão, dentro do nosso canal do YouTube tem à disposição para vocês. E, inclusive, todas as gravações. Basta acessar dentro do YouTube, Connect Mix, no nosso canal tem uma playlist Connect Rádio. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar o conteúdo e quinta-feira que vem tem mais conteúdo aqui para vocês no nosso Connect Rádio. Desejo a todos um excelente dia, uma excelente programação e bora faturar!